Evangelha fascinou. Madre Maria Crucifixa de Jesus, por Paulo Risso. Tradução Mosteiro São Paulo da Cruz, Edições Loyola, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. E também é possível tornar-se membro aqui do canal através da comunidade de membros. Você poderá auxiliar o canal e as assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês, podendo ser canceladas a qualquer momento. E eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E peço também, por fim, para que, por favor, peçam por mim a Deus. Orem por mim e por todos nós. E também peço para que coloquem em vossas orações o Mosteiro São Paulo da Cruz e todos os passionistas. Muito obrigada pela presença. Apresentação. Nestas singelas páginas vai descrita a biografia de uma aventurosa jovem fascinada pelo amor divino. É Faustina Constantini, que em sua profissão religiosa tomou o nome de Maria Crucifixa de Jesus, que bem expressa sua identificação com Cristo crucificado. Foi ela escolhida por Deus para ser a cofundadora das Monjas Passionistas de Clausura, com a especial missão de fazer memória da paixão e morte de Cristo e de interceder, junto com a Virgem das Dores ao pé da cruz, pela salvação do mundo. Mas foi São Paulo da Cruz, o maior místico do século XVIII, quem formou a Madre Maria Crucifixa de Jesus na espiritualidade, preparando-a para a grande missão de animadora e superiora do primeiro mosteiro passionista, fundado na Tarquínia, na Itália, em 1771. Escrito com rara habilidade por Paulo Risso, este livrinho quer oferecer às jovens de hoje um sublime exemplo de quem encontrou a felicidade consagrando-se inteiramente ao amor de Deus na vida contemplativa. Qualquer que seja a sua vocação, querida jovem, a protagonista da presente história lhe descobrirá que você também poderá ser feliz na medida em que fizer da sua vida uma oferta a Deus e aos irmãos. Seguindo os passos desta ditosa jovem Faustina, descobrirá o sentido da vida, superando as crises existenciais de tantas almas que vivem angustiadas e vazias. O que mais importa é que este livro poderá revelar-lhe o amoroso semblante de Jesus crucificado, que a seduzirá, convidando-a docemente a amá-lo sem medida, assim como ele nos amou. Pelas Monjas Passionistas. Foste convidada para uma festa de amor. O rei mandou os seus servos dizerem: tudo está pronto, vinde às núpcias. Mateus capítulo 22, versículo 4. Projeto Mulher. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu amo, tu amas, ele ama, todos nós amamos. Eu amo a vida, tu amas a tua jovem. Eu amo o meu jovem. E o amor está na minha vida, na tua jovem, no meu jovem. A vida é amor. Eu amo o meu Deus. É a doce canção de uma jovem de hoje, Manuela, 17 anos, que canta a vida, que canta o amor. Todo homem, toda mulher que nasce, nasce para amar. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Amar é encontrar-se, é doar-se. Amar é sair de si mesma para ser oferta, dom. Holocausto, se necessário, pelo amado. O projeto de todo homem, o projeto de toda mulher, é construir o amor, porque Deus, amor infinito, nos criou para amar os outros e para amar a Ele, que é o vértice do amor. Jovem, doce irmã que lês, quando trabalhas ou jogas, quando rezas ou sonhas,
Quando estudas ou caminhas pelas ruas da cidade, hás de ter um só objetivo: o de amar. O teu projeto é sempre amar, somente amar. O amor é um homem. Cada menina, tornando-se jovem, busca o seu jovem para amar. Cada jovem que cresce busca a sua jovem. Assim é a vida. É assim que Deus quis, o Deus amor. Em teu coração de mulher, qualquer que seja o teu caminho de hoje ou de amanhã, sentes a sede e a fome de um amor infinito e eterno. São muitos os amores sobre esta terra, os amores que te solicitam. O teu amado, os teus filhos de amanhã, o teu trabalho. Mas um só é o amor que te pode satisfazer plenamente. O Deus amor. Como o servo sedento no deserto procura a fonte das águas, e como quem anda em trevas busca a luz, tu procuras o Deus amor. És feita por Ele, e só para Ele. Como um jovem desposa uma jovem, assim eu te desposarei. Isaías, capítulo 62, versículo 5. Assim fala Deus ao seu povo. Assim fala Deus a cada mulher, a cada homem. Deus é um grande sonhador que nutre maravilhosos sonhos de amor. Quer que a humanidade inteira seja a sua esposa. Desposar-te-ei na fidelidade e no amor, e tu serás minha para sempre. Oséias, capítulo 2, versículo 21. Para isto enviou à terra o seu Filho unigênito, o Cristo. Ele é o amor encarnado. Podes contemplá-lo com os teus olhos, tocá-lo com as tuas mãos, escutá-lo com os teus ouvidos e estar com ele para sempre. Deus manda os seus profetas, os seus enviados, para dizer a cada pessoa: tudo está pronto, vinde às bodas. As bodas com seu filho. Sila Galeasso era uma jovem de 14 anos. Como todas, buscava o amor. Um dia descobriu o Cristo. O Cristo que é festa para o homem, porque é o maior dom de Deus ao homem. Sentiu-se convidada à sua festa de amor. Escreveu em seu diário: o amor não é uma teoria, o objeto dos meus sonhos. O amor é um homem, é Jesus Cristo. Uma história de amor. Germana Aurès, aquele dia, foi ao encontro de seu pai João, descrente e chefe do socialismo francês. Papai, tenho 20 anos. Pensa também um pouco em mim, hein? Não só nos teus comícios. Entendo. Quem é o seu namorado? É o melhor que se possa pensar. É bom, só um tanto pobre. Vós, moças, vos colocais sempre na cabeça. Tenho aqui uma fotografia dele. E, tirando seu crucifixo, mostrou-o ao pai, dizendo com um fio de voz: sabes, chama-se Jesus. O homem estremeceu, e antes que voltasse a si mesmo para insultar a filha, Germana lhe disse: devo antes contar-lhe a minha história, isto é, como fiquei enamorada dele. Há alguns dias saí a passeio com uma amiga. Deparou-se-nos um crucifixo pisado, profanado e enlameado. A amiga sorriu e passou adiante, mas eu não pude. Tomei-o e limpei de joelhos em oração. Foi então que decidi colocar-me ao seu lado. Com ele, que foi sempre pobre, que deu coragem aos pobres, que somente perdoou. Papai, eu não te impeço de odiá-lo, mas tu não deves impedir-me de amá-lo. E Germana deixou tudo para consagrar-se a Cristo. Tinha encontrado o seu amor. O amor que Deus, desde toda a eternidade, lhe havia preparado. Ah, jovem que lês, tu compreendes que o amor é a maior e mais bela aventura da vida. O Cristo, para dizer-nos quanto nos amava, que não nos amava por brincadeira, deixou-se pregar sobre 2 paus em forma de cruz. É o herói,
o voluntarioso por amor. É o mártir fascinante que atrai, que conquista e toma posse. Atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo 32. Olharão para aquele que transpassaram. João capítulo 19, versículo 37. Os paus da cruz são o seu trono, porque o coração os inventou. O seu coração os inventou. Se responderes a ele como ele merece, experimentarás o que seja o verdadeiro amor. Verás até onde leva o amor por Cristo. E que maravilhas de amor não sabe suscitar o Cristo do Calvário entre os homens e as mulheres de hoje e de todos os tempos. Quero te contar a história de amor de uma jovem do século XVIII, predominantemente frívolo e vazio, para o qual o amor era somente uma pequena aventura dos sentidos, destinada a acabar ao declinar do dia. Também hoje, certos amores duram apenas o espaço de um breve lazer, deixando a alma em terrível solidão. Essa jovem chamava-se Faustina Costantini. Ela acreditou no amor daquele Cristo em cujo caminho deixou um rasto de sangue. Sentiu-se chamada por ele a uma festa de amor e seguiu-o até o fim. Cristo convida também a ti. Escutai-o. Capítulo 1. Chamava-se Faustina. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João capítulo 12, versículo 32. Tarquínia, joia etrusca. Houve um tempo em que vagueavam os misteriosos etruscos, gente vinda não se sabe de onde. Fundaram suas cidades sobre colinas amenas da Itália, ao norte de Tibre, do lado de Marema. Assim surgiu Tarquínia, que cresceu até Vetulônia e Chiusi. E em cada pequena cidade, deve ser Chiusi, né? E em cada pequena cidade e região puseram um chefe. Depois surgiu Roma, que logo se tornou senhora, com intenções belicosas e desejos de ditar lei. Mas calam-se os anais de Roma quando os tarquínios, eram os senhores etruscos, impuseram à cidade pretensiosa o jugo de sua robusta potência. Enfim, Roma venceu e começou a imperar com as legiões atrás das águias dos seus condutores. Sonhos de potência eterna, sonhos de longos séculos que não passaram de sonhos fugidios como a neblina que se dissipa ao raiar do sol. No decorrer dos séculos, outros senhores tomaram posse da península, depois dos etruscos e romanos. Longobardos, francos, gregos, árabes, franceses, espanhóis, cada qual com seu sonho de poder, que logo se desvanecia, cedendo lugar a outro mais forte. Cidades destruídas, cidades reconstruídas. Escombros gloriosos em seu tempo, e preservados hoje pela sua antiguidade. Assim, de Tarquínia, joia dos chefes etruscos, sobraram os restos, e sobre suas colinas vizinhas na Cidade Média surgiu Corneto, grande povoação com suas torres habitada por gente forte e alegre. Em volta, campos fecundos de frutos e, a espaços, alguns pântanos malsãos. Tudo isso passou no decorrer dos séculos. Só o Cristo permanecia vivo nas igrejas e nos corações. A quem iremos, Senhor? Disse um dia Pedro a Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna. Na sucessão dos acontecimentos, as populações da Itália foram compreendendo sempre mais a necessidade de olhar para Cristo e para o seu vigário, o pontífice de Roma. Olhando de Corneto, Roma, com seu Cristo romano, mal aparecia no horizonte. Hoje Corneto chama-se de novo Tarquínia. Corria o ano de 1713. A pompa do rei Luís XIV já estava no seu ocaso. Após anos de guerras e de esforço, os tratados firmados em Utrecht e Rastatt, em 1713, marcaram a falência dos sonhos ambiciosos do sobredito rei. A Inglaterra e a Áustria podiam agora sonhar com a glória na Europa. Haverá ainda decênios e decênios de guerra e de sangue. Ah, estes homens que não sabem viver sem aspergir o sangue de seus irmãos. Em Roma, governava a igreja o Papa Albano, Clemente XI. Os intelectuais da época, orgulhando-se da força da razão,
preparavam o século das luzes, para o qual o homem se basta a si mesmo e pretende não ter mais necessidade da cruz de Cristo e da palavra da salvação de sua igreja. Nas cortes dos soberanos, nas vilas e nos palácios dos senhores, almofadinhas, cavalheiros com rabichos de cabelos e damas polvilhadas de pó de arroz passavam uma vida frívola e vazia, onde o amor consistia em versos e canções. Em Corneto chegavam certamente os ecos deste clima europeu, no qual o sangue dos pobres, derramado pelos interesses dos poderosos, se misturava com o rodopiar das danças dos jovens senhores. Mas as pessoas ainda boas e honestas trabalhavam nos campos, e sobre as colinas daquela terra fecunda terminavam os dias ao som dos sinos que convidavam à oração e a louvar a Deus. Uma das mais ilustres famílias de Corneto era a de Antônio Costantini e a de Dona Jerônima. Já nascera-lhes a primeira filha, que crescia bela e querida. Em 18 de agosto de 1713 nasceu a segunda menina, após muito sofrimento da mãe. Era prematura de 7 meses, correndo grave perigo de vida. Levaram-na logo ao batismo e deram-lhe o nome de Faustina, um belo nome de bom augúrio. A mãe quis ajuntar-lhe um outro muito em voga, Gertrudes. Superado o período crítico, Faustina começou a crescer, embora débil e miúda, muito sã e resistente. Sorria-lhe agora a vida. E os pais começaram cedo a ensinar-lhe o nome dulcíssimo de Jesus, para que ela o amasse. À medida que crescia, Jerônima lhe falava dele. Faustina se extasiava diante do grande crucifixo que dominava a sala da casa. Porque o amor o havia levado a um tão grande sacrifício. Entre mentes, na casa Constantine, nasceram mais 2 meninos e uma menina. Quem teria cuidado de sua educação? Quem haveria de ajudar a mãe na formação destes filhos? Dá-me um pouco de tuas dores. Havia em Corneto uma escola infantil sob a direção das mestras pias de Santa Luzia Filippini, a qual hospedava meninas para ensinar-lhes a ler, a escrever e calcular, bem como trabalhos domésticos e educando-as segundo o espírito do Evangelho. Faustina foi bem cedo matriculada nessa escola. Divertia-se serena e feliz no grande pátio ou salão de jogos com as amigas. Gentil, bela, simpática, capaz de atrair o olhar de todos com seus grandes olhos da cor do céu. Em 19 de março de 1720, com 7 anos apenas, Faustina recebeu a crisma. O Espírito Santo lhe concedeu o dom de uma certa precocidade na fé e no amor. Um dia estava recebendo aula de religião da sua mestra. Um grande crucifixo dominava a parede da frente. Faustina o olhava e admirava sem parar. Como atraía seu olhar o homem das dores. A mestra havia explicado que também nós devemos sofrer com Jesus e por Jesus. Faustina interrogou-se: e eu? O que eu sofro por ele? Levantou os olhos e, contemplando Cristo crucificado, exclamou: Jesus, dá-me um pouco das tuas dores, sem que ninguém o saiba. Após algum tempo, Faustina adoeceu, ficando acamada durante quase 1 ano. A empregada da casa, cansada de cuidar dela, começou a maltratá-la de todos os modos, impondo-lhe silêncio se não quisesse receber mais tapas. Faustina sofria e calava-se. Ninguém mais teria disso conhecimento se a própria doméstica não o houvesse contado. Era a sua primeira e já heróica participação na cruz de Cristo. Uma menina vaidosa. Aos 10 anos, não lhe foi possível continuar com aquele estilo de vida tão austero. Depois de ter adoecido outra vez, os pais, temendo perdê-la, cercaram-na de cuidados. Faustina, apenas curada, começou a mostrar-se imortificada, caprichosa, distraída. Sentia um grande desejo de divertir-se e gozar a vida. Havia já sofrido bastante. Agora basta de sofrimento. Por 3 anos, embora sempre boa, só cuidou de se divertir. Também os seus pais pareciam querê-la bela e lisonjeira. Por isso, deram-lhe os vestidos belos e elegantes que ela desejava. Agora basta, disse-lhe um dia a mãe. Exagerada, mãe diferente das outras. Sou jovem também eu, respondeu-lhe Faustina.
Quando Dona Jerônima deixou de atender-lhe os caprichos, porque temia que ela perdesse o tempo em vestir-se e mirar-se no espelho, Faustina aprendeu logo a bordar e confeccionar sozinha os vestidos de que gostava. E também começou a atender os pedidos das amigas, adquirindo assim meios para comprar cosméticos e rendas a seu gosto. Não era aquele século o século das damas elegantes e requintadas? E por que não podia sê-lo também ela, Faustina, a filha dos ricos Costantini? Entretanto, seu coração, simples e límpido como um cristal, alimentava assim uma tal ou qual complacência consigo mesma, da sua elegância, com o desejo de ser mais bela que as companheiras, mas sem malícia alguma. Um dia estava à janela com um espelho nas mãos. Entretinha-se em arrumar os cabelos encaracolados. Fora, um jovem a estava admirando com um olhar complacente. Daí poderia nascer a primeira aventura de amor, diríamos hoje o primeiro namoro. Faustina, com 13 anos, tanto que deu por ele, afastou-se da janela. O jovem voltaria certamente para vê-la, chamá-la. Faustina pôs uma vassoura na janela. Que olhasse ele aquela vassoura e se enamorasse dela, em lugar da filha dos Costantini, que demandava outros horizontes. A fascinação do Nazareno. Não sabemos quando foi o primeiro encontro de Jesus Eucarístico com Faustina. Talvez, como era costume, lá por volta dos 12 anos, sem que este acontecimento marcasse muito a sua vida de adolescente. Naquela idade era mais solicitada a mantilha e do vestido todo rendado do que do encontro com o Senhor. Mas o mestre de Nazaré a esperava numa encruzilhada de sua vida. Ao longo daquela estrada cheia de vaidade, Faustina um dia percebeu o perigo para o qual poderia se encaminhar pouco a pouco. Como um relâmpago que ilumina as trevas ou dissipa as densas nuvens, a adolescente viu num instante que a sua vida era pobre interiormente, que não valia a pena viver só para o vazio. Sentiu necessidade de construir a sua jovem existência sobre a rocha e não mais sobre a areia. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, disse um dia Jesus. Faustina entrevê aquela rocha. Era Cristo que a convidava. Atrairei todos a mim, prometeu Jesus. E Faustina estava na órbita da atração divina. Fez uma confissão geral e renunciou à sua vida de antes. Tornar-se freira é loucura. Assim pensava Faustina naquele ano. Em Corneto havia, desde há muito, o mosteiro beneditino de Santa Luzia. Frequentemente, alguma jovem nele entrava para consagrar-se a Cristo, professando a regra de São Bento, ora e trabalha. Os cornetanos gostavam muito daquelas religiosas, as quais, de mãos postas voltadas para o céu e o coração ardente, enamoradas de Cristo, intercediam junto ao Senhor por todos os irmãos. Faustina, bela e atraente, considerava fanáticas aquelas jovens que trocavam o mundo pelo claustro. Vive-se uma só vez. Por que renunciar tão duramente à vida? Em 1726, Madalena, a irmã mais velha de Faustina, disse ao pai Antônio: Deus me chama para me consagrar a ele em Santa Luzia. Estás segura? Refleti, rezei, aconselhei-me. Se este é o caminho a que Deus te chama, seja ele bendito para sempre. Tua mãe e eu nos sentimos por isso muito felizes. No íntimo do seu coração, papai Costantini, que era administrador do mosteiro, esperava secretamente que Deus chamasse a si algumas de suas filhas. Ora, Deus ouvira a sua oração. Faustina ouvia aquelas conversas e via aqueles preparativos e pensava. Que coisa lá dentro poderia cativar a irmã de 20 anos, senão um amor infinito? E quem é este ladrão que rouba as jovens de suas famílias e as subtrai para sempre aos seus sonhos de amor? Chegou o dia de partir da casa a irmã mais velha. Como então era costume, acompanharam-na ao mosteiro entre cantos e sons festivos. Faustina a viu entrar, radiante de alegria, entusiasmada por consagrar a sua juventude a Cristo. E a porta se fechou. A irmã, por ela tão amada, estava do outro lado com o Cristo, e para sempre. Aquela experiência da qual Faustina participara fê-la mudar muito. A irmã não era fanática. Era uma jovem séria, forte e alegre, entusiasta de Cristo, até tomar aquela heróica resolução. Os dias de Faustina se fizeram silenciosos e cheios de oração, de colóquio com aquele Cristo a quem, apesar de algumas fugas, tinha sempre amado.
Um dia aproximou-se da mãe, que por primeiro havia notado a mudança da filha, e disse-lhe ao ouvido: Mãe, quero ser toda de Jesus. Por certo, era ainda uma loucura deixar tudo para consagrar-se a ele. Era a loucura da cruz. Morre a mãe. Dona Jerônima sentiu-se verdadeiramente feliz depois daquele colóquio e não quis perturbar a alegria da filha. Quando, porém, Faustina voltou a falar-lhe do projeto, a mãe respondeu com muita perplexidade: Não tens ainda 15 anos. É muito cedo para tomar uma decisão tão séria. A tua saúde é fraca. Não resistirás à austeridade do mosteiro. Não esperando tal resposta, acrescentou: Mãe, entrarei como educanda. Assim poderei participar da vida das monjas sem me preocupar com a regra. Mas os pais de Faustina procuraram retê-la, circundando-a de um afeto sem limites. Ademais, não tendo ainda a idade requerida, aceitou o duro sacrifício, embora o seu coração estivesse constantemente voltado para o mosteiro Santa Luzia. Quando o sino do mosteiro soava, chamando com o seu bimbalhar as religiosas à oração, Faustina sentia a inveja de sua irmã, agora irmã Antonina. Pensava nas monjas que iam ao encontro do esposo para se entreterem com o único bem. Também para ela haveriam de chegar aqueles momentos de felicidade. Estava um dia com a mãe rezando na igreja. Uma voz misteriosa saiu-lhe do coração. Tua mãe logo morrerá. Prepara-te para esta perda. Faustina caiu em pranto. A mãe não entendeu a razão daquelas lágrimas. Os dias que se seguiram foram para Faustina um contínuo sobressalto, pensando na mãe que se encaminhava para o fim da vida. Na primavera de 1728, Dona Jerônima adoeceu. A jovem, de 15 anos apenas, multiplicou suas atenções para com ela. Passava as horas em contínuos sobressaltos, pensando constantemente no momento extremo da querida mãe. Passou dias e dias junto ao leito da enferma. O médico, em dado momento, sentenciou: não há mais nada que fazer. Dona Jerônima, sentindo que sua vida se extinguia, disse a Faustina: substituir-me-ás junto aos irmãozinhos, até que estejam crescidos, e, entre mentes, faze o sacrifício de não entrar no convento. Prometes-me? Sim, mamãe, respondeu, esforçando-se por conter as lágrimas. Em torno do leito da mãe moribunda estava o marido, Antônio, e o filho Domingos, com as suas duas irmãzinhas. A mãe lhes disse: deixo-lhes Faustina no meu lugar. Será ela a mãe de vocês. Confessou-se, recebeu o viático e a unção dos enfermos, rezou longamente. Depois recomendou Faustina ao vigário episcopal, seu confessor. O último pensamento aos queridos desta terra. Enfim, Jerônima se recolheu em oração, aguardando o momento de ir ao encontro do seu Deus. Assim expirou serenamente. Era a sexta-feira da Paixão. Faustina voltou-se para a imagem de Nossa Senhora e disse-lhe: Maria, agora que perdi minha mãe terrena, tomo-te por minha mãe. Aceitai-me como tua filha para sempre. Por certo, a Mãe Celeste, daquele momento em diante, tomou Faustina e os seus irmãos sob sua maternal proteção. O interior do coração. Depois de prantear copiosamente a mãe, Faustina, de volta do funeral, encheu-se de coragem, enxugou o pranto, invocou Nossa Senhora e se entregou ao trabalho. Agora era ela a mãe daquelas crianças órfãs. Para os trabalhos de casa serviu-se da doméstica, mas reservou para si a educação das crianças, que considerava suas. Escola, jogos, orações, tudo se desenvolvia sob a sua direção. Às vezes afetuosa, às vezes firme e decidida. Aos 16 e 17 anos, Faustina soube preencher, em grande parte, o vazio deixado pela falta da mãe. No coração, a nostalgia do mosteiro, mas não se entregava a lamentos. Assim quis a mãe moribunda, em plena conformidade com os desígnios de Deus. Um dia em que a nostalgia do mosteiro beneditino se fez mais forte, ouviu no coração aquela voz misteriosa: Não temas, serás monja. Nessa espera, Faustina organizou a sua vida, fazendo de sua casa um pequeno claustro. Quando o recolhimento era difícil, devido às ocupações, recolhia-se no seu coração. Aí habitava o Cristo, mais íntimo do que o seu próprio íntimo, e assim lhe era sempre fácil dialogar com ele.
Levantava-se bem cedo. Todos os dias fazia 1 hora de oração, meditando sobre o crucificado, o seu grande amor. E, frequentemente, missa e comunhão eucarística. Iniciava depois seus afazeres de casa, cuidando das crianças e do trabalho. E tudo fazia pensando em Deus, e por amor dele, mortificando-se a si mesma. Ao amor do amado, queria responder com amor. Os dias passavam velozes, os pequenos cresciam serenos. Logo chegaria a sua hora. Os sinos do mosteiro de Santa Luzia continuavam a soar para a adoração e o louvor das virgens.